Olá, muito bom dia. Hoje, então, nesta quarta-feira, estamos recebendo aqui no programa Questões de Família a querida amiga Franci, uma amiga de longa data, colega de estágio, companheira de estágio no Ministério Público, né? Companheira depois de escritório por longos anos, uma amiga do coração, minha afilhada também de casamento, né? Fui madrinha da França e do Maceias, uns queridos, e é muita satisfação te receber aqui, França, nesse dia de hoje, com esse programa. O professor Djalma disponibilizou esse canal para a ideia, para que a gente pudesse conversar sobre atualidades, sobre questões referentes à família, e aí, obviamente, a questão, né, dos benefícios previdenciários também veio à mente. Logo em seguida veio o teu nome, óbvio, porque é uma dedicação tua em relação à advocacia, né? Então, a Franciele Bianchim Grigoletto Papalia, um nome comprido, né, Franci? É uma advogada atuante nessa área, né, especialista nessa área de direito previdenciário. Defendeu agora há pouquinho, né, a dissertação de mestrado dela em relação à educação, né, falando um pouquinho sobre essas questões também da educação jurídica, uma vinculação que a gente tem em comum, porque também tenho doutorado em educação agora e também tenho essa preocupação com as questões da educação jurídica, né. Compartilhamos o mesmo espaço também dentro de uma comissão da OAB que trabalha essa temática. Então, temos várias afinidades e é uma das pessoas que, com muita satisfação e felicidade, eu posso, então, receber aqui no programa né, questões de família nesse canal Paideia. Então, de pronto, eu já coloco para vocês que sigam o canal, que deem um like nos nossos programas, que é para a gente continuar trazendo assim, pessoas que possam nos trazer esclarecimentos importantes para o nosso dia a dia, relacionados à família, relacionados aos nossos direitos, relacionados às mais variadas áreas do saber. Então, Franci, muito bom te receber aqui. A palavra é tua, seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Tá certo, meu bom dia a todos. É uma alegria imensa. Quando a Aline me chamou, eu fiquei muito feliz, porque realmente somos amigas de longa data, passamos por muitas juntas, né? E aí, quando a Aline me chamou, fiquei muito feliz. Eu sou advogada, então, a Aline foi, e nós fomos colegas de estágio. Foi muito legal, nós passamos muitos apuros no Ministério Público, mas foi de grande valia, de muito aprendizado, e sem dizer que deixamos muitos amigos, acho que fizemos muitos amigos lá, que fez a diferença depois da nossa caminhada. E hoje é com muita alegria, eu não conheço o professor que cede o espaço, mas é muito importante para que as pessoas possam mesmo estar atentas, né, aos seus direitos, a essas boas conversas e conversas informais, né, Aline, que trazem as nossas dificuldades também no dia a dia jurídico, né, nas questões que a gente vem trabalhando. E hoje, como nós já estávamos conversando, né, a pandemia tem mudado muito a nossa rotina. Então, eu, como advogada previdenciarista, eu tenho enfrentado muitas dificuldades, né? As pessoas têm enfrentado muitas dificuldades por falta de acesso à internet, por falta de acesso a telefone, que hoje, durante toda a pandemia, foi o meio mais utilizado para a concessão dos benefícios ou para saber informações, né, sobre os seus benefícios. Então, a gente, eu ajudei, assim, durante a pandemia, muitas pessoas que elas não tinham condições nem sequer de telefonar, porque o 135 também ficou reduzido, porque depende de pessoas, né? Então, ficava muito limitado os acessos, as pessoas não conseguiam, né, o contato para o INSS. Mas a gente está aberta aqui a perguntas, né, como a Aline falou, mande as suas perguntas para que a gente possa ir respondendo. Não sei se os meus anseios são os mesmos anseios das pessoas que estão aqui assistindo, né? Também eu me coloco à disposição, depois não sei se a Aline tem como disponibilizar e-mails, telefones, para aquelas pessoas que têm
tem interesse ou que tem alguma dúvida quanto ao direito previdenciário, que hoje eu conversava com um colega nosso, Aline, advogada, e ele disse assim para mim, isso tudo que tu fala é grego para mim. Eu falei um monte de coisa para ele, que tu sabe que eu falo muito, né? Falei um monte de coisa para ele, ele olhou para mim e disse assim, não entendi nada do que tu falou. Eu disse, mas eu falei tão simples, porque a gente estava falando de cálculo de benefício e valores de cálculos e tal, e aí ele ficou muito, não consigo acompanhar o teu raciocínio, eu acho que é isso mesmo, né? Então, eu não sei se tu tens, Aline, algum caminho específico para a gente ir conduzindo essa conversa, ou se tu queres que eu fale alguma coisa em especial, aí a gente não combinou nada, vai ser uma conversa bem informal. Exato. Eu acho que as principais dúvidas assim que eu venho recebendo, né, do pessoal de casa, dos amigos, vizinho, assim, né? Sabe como é que é? A gente tá lá esperando o elevador, né? Alguma coisa assim, vem um vizinho e diz, ai, olha só, tu, né, sabendo que sou advogada, né? Vem me fazer perguntas e eu falo mais ou menos como teu amigo, olha, para mim é emprego. Eu acho que você precisa procurar um especialista, porque essas questões, né, cada vez mais a gente precisa estudar as áreas específicas e se apoiar naqueles amigos que estudam mesmo. Não dá para a gente tentar fazer tudo de tudo. A gente tem uma noção e a gente apresenta essa noção para a pessoa, mas o encaminhamento específico, né, é muito importante que o profissional ele seja muito qualificado e habilitado para isso, né? Então, as dúvidas que eu mais ouço é assim, a reforma da Previdência, eu nunca vou conseguir me aposentar. Como é que fica essas questões, né? Como é que fica quem já contribuía, quem não contribuía? Eu vou perder, o que eu vou perder, né? E muito também, né, França, as pessoas têm ainda aquele pensamento, eu contribuí a vida inteira sob tantos salários, né? Como é que eu estou recebendo tão pouco? Como é que eu vou receber só isso? Como é que eu vou viver só disso, né? Então, trazer um pouquinho, assim, quais foram, no teu ver, as principais mudanças que teve em relação a isso, que são mais significativas para as pessoas e que, de repente, né, foi para pior, ou alguma coisa que foi para melhor também, porque não, né? Pode ter alguma coisa sobre o aspecto que melhorou. Então, apresentar, assim, para desmistificar um pouquinho disso também, né? Porque a gente também passa por um período muito difícil da pandemia, em que o trabalho informal também ele está se ampliando mais ainda, né, se intensificando. E as pessoas talvez estejam, justamente porque essa ideia de que a aposentadoria é tão inatingível, as pessoas estão deixando isso de lado, né, França? Estão se preocupando menos ainda em fazer uma contribuição regular e também explicar que é importante se fazer, porque há um direito também, há um benefício que se recebe numa eventualidade de uma doença, numa questão assim, que isso é importante, mesmo aquele que vai começar a trabalhar, então, de forma autônoma, né? O que essa pessoa pode fazer para ter um mínimo de respaldo, que a gente sabe que vai ser muitas vezes insuficiente, mas vai ser o mínimo para não ficar totalmente desamparado. Então, essas questões, assim, que tu vê no teu cotidiano de advogada, né, como é que tu pode sentir aí pra gente? A questão da reforma, como advogada, ainda a gente está passando só pelas regras de transição, né? Começando assim, respondendo em relação a isso, as regras as pessoas que já estavam filiadas ao INSS, como a gente, né? A gente vai passar por uma regra de transição. Aqueles que já estão perto da aposentadoria, a regra de transição ela é bem mais menos agressiva, vamos dizer assim, né? Ela é bem mais tolerável, assim. A gente observa ali que em relação às aposentadorias, principalmente aquelas por idade, nós temos um acréscimo de 6 meses, né? Para aquelas pessoas que já estavam próximas de aposentar, até chegar aqueles 2 anos que hoje a gente sabe que para a mulher aumentou, né? Que a gente antes tinha para 60 anos e agora a gente está com 62, né? A partir de agora, mas aí a regra de transição entra em 6 meses, mais 1 ano e vai somando. O importante é sempre isso, eu sempre digo para os meus clientes: o importante é estar contribuindo.
entendeu? Quando a gente está num trabalho autônomo, as contribuições elas podem ser feitas conforme a categoria da qual a gente está vinculado. Tem, às vezes, as pessoas pensam assim, mas eu sou só artesão. O artesão, hoje, tem uma possibilidade de estar vinculado de uma maneira bem mais barata. Tu faz o teu cadastro junto ao município e tu paga como se, bem menos, como se tu fosse um MEI, e aí tu está na formalidade. Porque isso que tu referiu, Aline, quanto ao auxílio-doença, isso é muito importante, porque a gente tem visto muitas pessoas autônomas vindo nos procurar em tempos de hoje para conseguir algum auxílio, ficaram doente, ou desenvolver alguma doença, ou entraram numa depressão. A gente tem visto muito, assim, as pessoas têm entrado em depressão, essas doenças mais, hoje, emocionais, que é o que a gente está bem sujeito, né? E desencadeia outras doenças e a gente não consegue nenhum benefício porque a pessoa não está vinculado. Aí a pessoa diz assim, sim, mas é aquele LOAS, o benefício de amparo, a assistência, né? Mas aquele benefício é cheio de requisitos, sabe? Ele tem um requisito que eu não gosto do jeito que a gente trata, mas que é o requisito da miserabilidade. Isso me afeta toda vez que eu falo sobre isso, eu tento achar outros nomes para falar isso para as pessoas, mas é um benefício que a renda familiar da pessoa, da família toda, se for uma família de 4 pessoas, ela não pode ser maior do que o salário mínimo. Então, porque a renda per capita é 1/4 do salário mínimo para cada um, né? Então, se tu pensa assim, hoje uma família de 4 pessoas não vive com salário mínimo. Então, são requisitos assim. E se tu tivesse vinculado ao INSS, tu poderia pedir o auxílio-doença. Nesse tempo de pandemia, eu fiz muitos pedidos de antecipação. O que o INSS nos possibilitou através de portarias? Antecipação de auxílio-doença. Então, eram feitos mensalmente, preenchidos os requisitos. Um atestado médico dizendo a data de início e a data certa do fim, teria que ter uma data exata, porque para o auxílio-doença em geral, sem tempos de pandemia, o médico dá 60 dias, 90 dias ou por prazo indeterminado, e o perito do INSS diz qual é o prazo que a pessoa tem para pedir, para permanecer em auxílio-doença. Como nós não estávamos fazendo perícias, então nós precisávamos ter um atestado com data certa, com CID legível, com nome, CPF e CRM do médico legível. Então, assim, o INSS determinou e trouxe a propaganda para as pessoas que seria muito fácil. Tu encaminha pelo site, ou se tu não consegue pelo site, tu deixa os documentos na porta do INSS ali, e eles vão... Não, todos indeferidos. 90% dos benefícios eram indeferidos, porque às vezes o médico carimbava mal, borrava um númerozinho, eles não aceitavam. Então, hoje o INSS já está aberto, já estamos fazendo perícias, né? Então, a gente vai continuando em relação a isso. Mas, prosseguindo, então, em relação à reforma da Previdência, a gente sabe que hoje uma das vantagens é para aquelas pessoas que contribuem desde muito cedo. A gente sabe que tem pessoas que começam num trabalho e às vezes tem com 18 anos e às vezes tem menos de 60 anos, já tem os 30 anos de contribuição, ou em caso de homens, 35 anos de contribuição. O que veio muito a trazer a questão dos pontos, né? A aposentadoria hoje ela tem a questão da pontuação, que é a soma do tempo de contribuição com a idade. É bem importante deixar claro para as pessoas que a pontuação só é aplicada para aquelas pessoas que têm o tempo mínimo, assim, o tempo mínimo, né, que eu digo 30 anos e 35 para homens, porque as pessoas sempre pensavam assim, não, mas eu tenho 25, vamos dizer, uma mulher tem 20 anos de contribuição e já tem a idade que fecha hoje os 86 pontos, né, nós estamos no ano dos 86. E aí, mas aí não tem como aplicar a regra dos pontos, por conta de que tu não atingiu o mínimo de contribuições, que seria os 30 anos. Por que eu digo que isso é bom? Porque muitas pessoas aposentavam por tempo de contribuição, que seria, né, fechava o tempo de contribuição, aposentava. Mas eles não conseguiam se aposentar com salários
integrais, com proventos integrais, como a gente diz. Então, às vezes a pessoa tinha os 30 anos de contribuição, mas era muito jovem, e o fator previdenciário vinha e come o salário pela metade. É quase pela metade, porque é muito difícil aqui a gente explicar aquele cálculo que, olha, até eu às vezes me perco, sabe, com o cálculo, mas a gente, aí eu tive diversos clientes que a gente simulou cálculos e esperou às vezes 1 ano, 2 anos, ou ficava naquela, quando saía a reforma, antes a gente vê que vai ser aprovada, a gente vai lá e faz o pedido, porque não valia a pena. Gente que ganhava de 3 mil a 4 mil reais ia sair com um salário de 2 mil reais. Essa situação que hoje eu conversava com um colega, a cliente dele saiu com salário inferior de contribuição, inferior ao salário mínimo. E como a Constituição diz que ninguém ganha menos com salário mínimo, e ela ganhava em torno de 2 mil, 2.500 reais mensais. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí. A gente diz assim, não quero puxar a brasa para o meu assado, sabe? Mas as pessoas dizem assim, qualquer um faz requerimento no INSS. Faz, mas faz o requerimento errado. E aí tu prejudica a pessoa pro resto da vida, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente... É quando ela mais precisa, né, Franci, que é a preparação, que ela já não está mais com aquela força de trabalho, digamos assim, né, que muitas vezes... Enfim, né, uma preparação toda, então é muito importante, sim, fazer esse requerimento certo, consultar se tem dúvidas, procurar profissionais habilitados, né, que isso, claro, não é objeto da nossa live, mas a gente sabe muito, né, que tem algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho e que não são advogados, talvez não tenha formação, mas são, assim, entre aspas, especialistas em INSS, né? Estão sempre lá representando alguém, protocolando alguma coisa. Então, a importância da gente ir para esses profissionais que são habilitados para poder fazer isso, fazer um estudo, né? Não é à toa que você tem por exemplo, uma cobrança de uma consulta, porque você estudou, você se dedicou ao seu trabalho, você tem uma responsabilidade para isso, né? A importância disso. E aí, bem como disseste, um encaminhamento que não é o mais adequado, a pessoa vai ficar vinculada àquele encaminhamento porque vai ganhar aquele benefício e poderia estar, né, ganhando de uma forma diferente. Então, é muito importante. É importante, às vezes, desculpa até interromper, mas às vezes as pessoas não se dão conta. Eu sempre, hoje, esse era um assunto que eu tratava com o colega, eu disse para ele assim, para o INSS, tu te considera aposentado quando tu recebe o primeiro salário. Se tu não concorda com aquele salário, tu não... Desculpa. Tu não recebe a aposentadoria. Só que as pessoas desconhecem isso. Desconhece porque, assim, tu pode fazer o requerimento administrativo, foi concedido, mas tu não concordou. Tu não concordou, então não receba os valores, encaminhe uma cartinha, um depunho mesmo para o INSS, dizendo assim, eu não concordo com essa aposentadoria, venho dizer que não irei recebê-la, ou não quero a mesma, entendeu? Coisa simples, mas que como as pessoas desconhecem, elas vão lá e recebem. E aí depois para a gente desfazer esse enredo, sabe? É a mesma coisa quando a gente ingressa com a ação e não cuida dos pedidos. Isso vai dar coisa julgada, né? A gente sabe que aí, de repente, a pessoa vai perder um tempo de atividade especial, né? Essas atividades nocivas à saúde, porque a gente pediu mal, sabe? Então, assim, e prejudica o cliente, porque depois, para a gente poder reverter isso, só se a gente conseguir novas provas, novos laudos, que nos possibilitem uma ação rescisória. Mas aí tu sabe, né, Aline, que a ação rescisória sempre é muito difícil. Então, assim, é muito bom a gente ter cuidado, a gente ter um olhar atento, né? Ler e, se não entender, perguntar para alguém. Eu ando muito lá pelo INSS e essa questão que tu falaste dos despachantes, entre aspas, né? Dos especialistas, é muito comum. E eles ficam amigos dos servidores do INSS, como a gente também fica, sabe? Mas eles ficam tão amigos porque eles estão lá muito mais que a gente advogado, porque eles vão, eu não sei como eles vão, acho que procurando as pessoas para
oferecer, né? Sabe, para eles serem os advogados e tal. Então, assim. É que a gente, enquanto advogado, a gente não pode fazer isso, né? Obviamente. A gente tem que esperar a pessoa nos procurar. Porque se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente tem uma penalidade, né? A gente tem um rigor, a gente tem um código de ética, a gente pode sofrer uma suspensão, enfim, né? Todas aquelas questões. Mas aí eles, como não têm essa formação, eles não estão submetidos a isso, né? E eles realmente vão muitas vezes atrás das pessoas. Isso é bem delicado, sabe? Porque não é proibido, né? Você constituir um procurador não advogado para representar os seus interesses, mas até um alerta para a população, né? Tomar cuidado, quem está nos ouvindo, para verificar, né? Quem é a pessoa que está oferecendo esse serviço, como é que ela descobriu você, né? Como é que ela chegou até você, assim? Quem é que vem te oferecer alguma oitava maravilha do mundo, assim, né? Bater na porta da tua casa, né? Como é que isso se dá, né? Quem é que essa pessoa, como é que essa pessoa vai buscar o teu direito, porque afinal de contas, como tu mesmo referiste, é o que vai até ali o final da tua vida vai ser presente. Se você aceitou aquela aposentadoria, você recebeu, né? Olha a importância disso, né? Você recebeu, caiu na conta, usou, é tácito, olha, tu concordou. Concordou. O recebimento determina a concordância. Então, o INSS sempre deixa muito claro, recebeu, concordou com aqueles cálculos, com aquela aposentadoria, sabe? Então, a gente observa, assim, ó, que as pessoas, elas têm buscado muito os meios mais baratos, né? Porque aí, eu vou encaminhar sozinho. Eu tive uma cliente agora durante a pandemia que ela não quis que eu cuidasse do benefício dela de auxílio-doença, porque saía muito caro para ela. Aí eu disse para ela, mas deixa eu cuidar para ti, eu não vou perder as datas, eu tenho uma relação de todos os clientes que a gente tem que fazer pedidos mensais. Então, não, eu vou cuidar, tá? Quando ela viu o desespero, bateu, me ligou muito assim, desesperado, porque não conseguia fazer, sabe? Porque hoje os advogados é um ganho da OAB. A gente tem uma senha especial para ingresso no INSS, um atendimento diferenciado. Então, por mais que pode ser encaminhado por qualquer pessoa, tem alguns tipos de benefícios que eles estão tão complexos que as pessoas não conseguem. Um exemplo disso é o benefício para aquelas pessoas que têm atividade especial. Que é bom que todo mundo fique atento. Aquelas pessoas que trabalham em atividades penosas, que têm risco à saúde, gente que trabalha em hospital, posto de gasolina, assim, vamos ver, assim, eu tenho muitos, assim, gente que trabalha em lavanderia, porque às vezes também as lavanderias utilizam produtos muito fortes, né? Então, todas as pessoas, aquelas que, então, trabalham com produtos químicos e têm exposição permanente, real e permanente, produtos, ruído elevado, ou que trabalhem em um ambiente como o hospitalar, que é de risco de contaminação, sempre peçam para os seus empregadores o que a gente chama de PPP, que é um perfil profissional, onde ali vai estar descritas suas atividades que tu sempre desempenhou, ele é fornecido pela empresa e vai dizer quais eram os agentes nocivos a quais tu estava inserido, exposto, qual é o tempo que tu estava exposto, qual é o limite diário. A gente vê muita gente que trabalha em câmera fria, em ambientes frios ou ambientes de calor excessivo, né? Porque antigamente, até 95, a gente apenas declarava, né? Tinha os DSS 80, que eram outros tipos de declarações para essas atividades, e que o INSS reconhece até 95 apenas com essas declarações, ou com a formalização da categoria. Então, era assim, tinha um rol de categorias e dizia assim, pedreiro era serviço especial. Então, para as mulheres, conta cada ano trabalhado, ele equivale 1 ano e 2 meses, e para os homens equivale 1 ano e 4 meses. Então, a gente sabe que fechando os 25 anos de atividade em especial, em tempo integral, 25 anos só de atividades especiais, as pessoas se aposentavam com proventos integrais, 100% da soma do seu salário de contribuição. Então, era bem tranquilo.
Hoje, com a reforma da Previdência, além dos 25 anos que a gente precisa comprovar da atividade especial, a gente precisa entrar na somatória dos pontos também. Então, antigamente a gente não tinha limitação de idade, né? E hoje a gente tem. Nós tínhamos muitas discussões, o INSS diz que os equipamentos de segurança fornecidos, porque isso também vem descrito nos perfis, né? Nesses documentos fornecidos, né? Pelas empresas. Eles dizem que os EPIs, que os equipamentos, eles retiram a especialidade da atividade. Já o judiciário entende que não retira, eles só amenizam, mas não retiram. Só que também tinha uma discussão que agora foi batido o martelo pelo STF, dizendo também em relação a continuar trabalhando nessas atividades, né? A lei da Previdência dizia que se tu aposentasse por atividade especial, tu teria que sair da atividade e fazer outra coisa se tu quisesse trabalhar. Não poderia mais ser em atividades especiais. Mas hoje... mecânico, numa oficina mecânica, chegou numa certa idade, aposentou ali, conseguiu a aposentadoria, mas continuou com a sua oficina, ou na oficina do filho, ou enfim, né? E aí não podia mais continuar com essa... Poderia, não, pelo judiciário estava podendo, né? Hoje foi uma pacificação de jurisprudência, né, dizendo que não, porque o que a lei diz? Que a lei te dá essa possibilidade de te aposentar antes, porque o serviço é penoso. Então, a discussão dos advogados é que era meramente indenizatória, então seria um bônus para ti, entendeu? Porque tu trabalhou ali, mas se tu quisesse continuar trabalhando, tu continuava. Os juízes determinavam que sim, as pessoas continuavam trabalhando. Hoje, não pode mais, então aposentou, tem que sair daquela atividade, né? Sob pena do INSS vir e caçar a tua aposentadoria, sabe? Então, a gente eu fico pensando, porque às vezes as pessoas são, vamos dizer, um enfermeiro, eu tive muitas enfermeiras que elas essa questão, né? Aposentavam e algumas paravam de trabalhar, outras continuavam. Porque eu tive uma que tinha 27 anos só de hospital de caridade, imagina. E ela disse assim: eu preciso parar porque eu tô cansada. Ela era muito magrinha, assim, eu acho que ela fazia muita força, ela era técnica em enfermagem. E aí ela disse assim para mim: eu preciso parar. E ela parou. E depois que veio a decisão pro processo dela, ainda bem que ela parou, porque, né, senão se tivesse continuar trabalhando, porque eles vão mandar as cartas e tal. Mas ela recebeu a cartinha do INSS dizendo que ela tinha que parar. Antes de sair essa decisão do STF. Mas aí a gente pensa, né, mas o que essa pessoa vai fazer se ela só sabe fazer isso? E tem gente que aposenta e adoece, né? Então, assim, é bem complexo, porque a gente pensa assim, as pessoas vão ter que se reinventar. Aquelas que trabalham nessa atividade. De se procurar um profissional que possa dar todos esses esclarecimentos. Por exemplo, eu estou trabalhando, sou uma enfermeira, estou aí com 25 anos de serviço, eu não estou pensando necessariamente em parar, mas a importância de ir relatar isso e o profissional fazer essa pergunta: você tem intenção de parar? Você quer mudar de profissão? Porque isso vai influenciar, né? E uma coisa, França, eu não sei se tu pode, talvez, na tua percepção, enquanto profissional militante na área, pode nos informar isso. As pessoas também caíam muito num descrédito, assim, capaz que alguém vai vir aqui fiscalizar, capaz que alguém vai vir aqui ver. Eu acho que essa realidade mudou. Eu acho que essa fiscalização do INSS, do Ministério do Trabalho para diversas coisas, ela está mais presente, né? Ela mudou muito. Contar assim, com isso de que eu vou continuar aqui quando eu for pego, nunca vou ser pego, mas quando eu for pego, então daí eu vejo o que eu faço, né? Pode colocar em risco tudo. Isso mudou muito mesmo, porque essa questão da interligação de dados, Receita Federal, União, Estado e município, toda essa questão de que hoje, assim, tudo que tu entrar no portal do meu INSS, tu consegue fazer prova de vida, mas é todo o portal do Gov. Então, ali tem, se tu voltar um pouquinho, não é só do INSS, tem a tua carteira de motorista, tem a tua carteira de trabalho digital, se tu já tiveres, entendeu? Então, assim, ó,
Durante a pandemia, eu recebi muitas ligações do pessoal perguntando assim: posso pedir o auxílio emergencial, especialmente as pessoas que são trabalhadores rurais, que são segurados especiais? Eu disse: não peçam, porque não é para a categoria de vocês. Ah, mas isso não vai dar nada. Mas pode dar. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque quando tu pede o auxílio emergencial, tu faz uma declaração da tua atividade. Aí tu declara lá que tu é autônomo ou que tu é trabalhador de alguma outra espécie. E, na verdade, tu é trabalhador rural. O que acontece? Quando tu vai lá no INSS fazer o pedido de aposentadoria rural, que essas não mudaram, tu tem que comprovar os 15 anos de atividade rural, que a gente faz essa comprovação através dos talões de produtor. É a única forma que a gente tem. Talão de produtor, contratos de arrendamento, comprovante de INCRA, ITR, associação ou sindicato rural, entendeu? Só que aí o que acontece? O INSS vai fazer o cruzamento de dados. E aí a gente observa o que a pessoa declarou outra atividade. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas pode acontecer, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para essas coisas, porque às vezes a gente fica assim pensando, é um benefício, e eu vou lá. E aí a gente vê assim, quando tu fala ali de que as coisas mudaram, realmente mudaram nos nossos processos, principalmente daqueles de auxílio-doença, tem prints de Facebook. O INSS vem porque os procuradores não são bobos, eles são umas pessoas inteligentes e eles vão defender quem? A autarquia, é para isso que eles são concursados. E eles fazem um print assim, a pessoa estava doente, mas estava na praia. A pessoa estava doente, mas estava bebendo. Fazendo a festa. Pessoa fazendo festa, entendeu? Então, assim, eu sempre digo para meus clientes, eu sei que a doença não é 100%, mas tu não precisa te expor, entendeu? O Facebook, o Instagram, hoje os juízes aceitam como meio de prova, aí tu chega lá morrendo, diz que é demente e tá lá super bem, fotinhos e fotinhos, né? É aquela questão, esses dias eu conversava, teve vários congressos e várias atividades de direito de família, até pelo IBDFAM mesmo, né, em que se discutiu muito a prova nos processos de família, né, a produção. Então, às vezes, aquele pai que diz que pede, né, uma redução do pagamento de pensão alimentícia, ou aquela mãe dizendo que está enfrentando a pandemia. E aí, quando vê, coloca no Facebook a foto de um vinho que custa mais de R$100 a garrafa, né? Ou um prato que a gente sabe que não é bem assim, né? Não é tão barato, né? Ou churrasco com os amigos todo final de semana. A gente sabe quanto é que tá, né? O quilo da carne para fazer o churrasco, né? E aí veio uma ponderação interessante também. Ao mesmo tempo que isso acaba sendo uma afronta até, né? Porque você faz uma realidade para o Poder Judiciário que não é aquela que você está vivenciando, né? Também tem uma outra coisa, né? As pessoas têm uma segunda vida nas redes sociais, né? Como diz a minha colega, amiga Manuela, né? Que tu conhece também, né, França? Teve oportunidade de viajar juntos para alguns congressos. Aí. As nossas aventuras. Né, no catamarã lá de... Não vão lembrar. São Luís do Maranhão. Então, a professora Manuela sempre diz assim, ninguém quer postar o pão com ovo no Facebook, né? Pode comer 7 dias por semana lá o pão com ovo, que eu particularmente adoro, um pão com ovo, mas no Facebook vai querer colocar o churrasco, o camarão, né? Então também a gente sabe que tem esses exageros, porque nas redes sociais as pessoas não querem se mostrar, né, digamos assim, fragilizadas, né, de certa forma. A vida é de sucesso, isso faz parte até de estudos, a gente sabe, né, a psicologia explica isso. Mas o fato é que, realmente, o Poder Judiciário e as instituições, as autarquias, estão usando isso para trazer, vem cá, você está dizendo que está tão ruim assim, mas você está se expondo desse jeito, né? Então, é bem complicado a gente não pensar que a vida da gente é um todo, né? E hoje, olha, a pandemia nos mostra que a gente está aqui unida por um meio tecnológico, transmitindo ali, né,
pro YouTube a nossa conversa e que vai ficar gravada e que vai poder ser vista e que, né, os nossos computadores, a gente tem códigos, senhas, algoritmos que não são completamente garantidos em relação à nossa privacidade. Então, por que né, a gente não toma o cuidado quando vai fazer esses pedidos, né? Seja lá da revisão da pensão, seja lá da questão da aposentadoria, do benefício. Então, isso é muito delicado, né? A gente também não pode fazer um pacto de hipocrisia, assim, achar que as coisas não se cruzam, né? E que as coisas não se fundamentam. Né? Se é para a gente facilitar a nossa vida, a tecnologia, por um lado, também pode ser para ser utilizada quando a gente não está fazendo as coisas corretamente, né? Sim, então é interessante. A gente fica pensando assim, ó, a gente não vai poder nunca, ninguém nunca vai descobrir que eu recebo o auxílio doença, mas a gente tem visto que muitos benefícios foram testados por conta disso, sabe? Quando eu tive várias pessoas assim que recebiam benefícios assistenciais há muitos anos, 15 anos, e o INSS fez o cruzamento de dados, viu que a pessoa morava com a filha e com o neto, os dois trabalhavam, e aí disse assim, não, mas essa senhora já não precisa mais do auxílio, e suspendeu os pagamentos. Então, assim, é muito importante que a gente fique atento. Hoje não existe mais essa questão assim, os dados não aparecem mais, os dados estão aí para todo mundo ver. Então, assim, principalmente esses que a gente recebe de órgãos públicos ou declara para os órgãos públicos, né? Não adianta a gente querer mentir o salário da gente, né? O INSS vai saber qual é o salário da gente ou se a gente fizer ver outras coisas, né? Então, assim, eu tive processos de trabalhadores rurais que o INSS acostou nos autos documentos dos carros que ele tinha. Então, ele queria um benefício que a gente chama esse benefício de agricultura familiar, né, que é os segurados especiais, então são para aquelas pessoas que vão ganhar um salário mínimo, então eles não podem ter empregados, eles têm que trabalhar com a família, e eles tinham, assim, 2 caminhão, 2 carros. Eu tomei por surpresa quando veio, sabe? Porque nem eu sabia que a pessoa tinha tantas coisas no nome, moto. Então, assim, o INSS vem e faz essas alegações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para aqueles benefícios e sempre estar bem atento, assim, ó, qual o tipo de benefício que eu posso pedir. Porque a gente fica esperando, assim, pensando assim, não, mas eu posso pedir um benefício tal. Por muitas pessoas chegam na gente e dizem assim, não, eu tenho mais de 35 anos de contribuição. Então, quando a gente vai pegar o CNIS, né, que é o extrato deles de contribuições, a gente vê que não é isso. A pessoa achou que tinha, a pessoa achou que pagou. Tem muitas questões que às vezes as pessoas esperam para os seus contadores que eles paguem seus carnês de contribuição como autônomos e tal. Não confie, não estou dizendo para não confiar nos contadores, mas os contadores, a gente sabe que eles emitem a guia. Então, vai lá você mesmo e paga a sua guia, guarde. É muito importante guardar todas as guias de pagamentos do INSS, porque às vezes dá divergência de dados. E aí as pessoas às vezes deixam de aposentar por 1 ou 2 meses que pagou e não entrou no sistema do INSS. Então, assim, ó, hoje é bem fácil, todo mundo tem acesso. Quem não consegue fazer a sua senha do portal do meu INSS, vá até a agência, peça uma senha provisória, para que tu tenha acesso a toda a tua vida previdenciária. Ali tu vai conseguir ver, porque tem muitas anotações de carteira de trabalho que ainda não constam no sistema do INSS. E essa regularização pode ser feita, tu faz o pedido e regulamenta. Então, a gente observa, assim, ó, que é chato, é trabalhoso, mas é importante, porque a gente não pode pensar só quando a gente for se aposentar, é que nem eu e tu, Aline, pensar que a gente tem que se preocupar com nossas contribuições previdenciárias só quando a gente for aposentar. Não vai dar certo, sabe? Porque aí é um controle, é durante a vida, é tão bom, assim, aquelas pessoas que são cuidadosas, elas trazem todos os documentos pra gente, assim, é tão fácil de trabalhar, é tão bom de trabalhar, tu não precisa ficar procurando no meio, às vezes, da bagunça das pessoas aquilo ali, sabe?
E aí a pessoa às vezes está iludida que já pode aposentar e aí não consegue aposentar. É bem complicado. Essa questão é importante, né, Francis? Você tocou num ponto importante da pessoa comprar uma pastinha na livraria, né, plástica, e ir colocando ali as suas questões. Por exemplo, a pessoa, vamos supor que muda de emprego, né, troca de emprego, enfim, ou é demitida ou se desliga porque que quer, enfim, né, de uma empresa, e trabalhava dentro desse perfil que você falou em relação às atividades penosas, né? Será que não seria interessante, por exemplo, ela pedir, quando está se desligando da empresa, né, a cópia do documento, e daí reservar lá, né, guardar, porque depois lá, né, no processo de aposentadoria não precisa estar indo atrás, às vezes a empresa fechou, enfim, não existe mais, mudou, né? Então, pedir esse documento, porque as empresas precisam ter para ser regulares também nas suas situações, né? Então, é importante ter esse material organizado, né? Trabalhou desse jeito, já tem, já organiza, já deixa tudo certinho, que facilita, sim, até porque se a gente está passando por regras de transição, né? Também vão ter aqueles que vão começar, né, agora a sua vida de trabalho já pelas novas regras, e aí também se tem uma questão organizacional aí, né? Essa questão dos pontos, né, eu fiquei muito na dúvida agora também, essa questão dos pontos. Por exemplo, eu tenho 15 anos de contribuição, os 15 anos que eu tenho a contribuição, vamos pegar o meu exemplo, né, de carteira assinada aí, 15 anos como docente. Como é que a gente faz o cálculo desses pontos, França? O professor tem um cálculo diferenciado. Eu de cabeça, assim, não vou lembrar de te dizer, mas vamos dizer assim, ó. O professor vai ter 25 anos de contribuição, e aí ele vai fazer os pontos pela idade, tá? Vamos dizer assim. Eu tenho. Só um pouquinho, vou desligar uma coisa aqui. Desculpa, o computador, eu tô com todos os computadores ligados. Quando tu vê, aparece alguma mensagem ali, alguma coisa. E aí, o professor, vamos dizer assim, eu tenho 25 anos de contribuição. E aí eu tenho que somar com a idade. Então, 25, vamos dizer, para chegar aos 86, 25 menos 86, eu tenho que ter 50, 61 para dar os 86. Entendeu? Então, Bem, assim, isso dificultou bastante, porque antes os professores frente a alunos, como é teu caso, 25 anos frente a aluno, tinha aposentadoria, vamos dizer assim, é uma aposentadoria especial, são categorias diferenciadas, mas ainda tem, só que hoje vai interferir o fator etário também, sabe? Eu tô risada, às vezes eu penso assim, eu tô que nem essas pessoas, eu acho que eu não vou me aposentar nunca. Mas a gente tem que pensar assim, a gente vai trabalhar bem mais, Aline. Assim, as pessoas mais jovens, a gente não vai conseguir aposentar como as pessoas que são nossos pais, né? Como aposentaram mais cedo, por conta de que também a nossa expectativa de vida mudou bastante. Antigamente, a gente tinha uma expectativa de vida de 65 anos, vamos dizer 70 anos. Hoje, a gente sabe que pessoas estão vivendo com mais de 100 anos, 90 anos. Quando a gente fala, uma pessoa faleceu com 70 anos, a gente fala, morreu novo. Para nós, hoje é novo. Antigamente, não, né? Mas a conta disso é isso aí. Agora, o fator etário vai interferir bastante. E a gente vai ter que pensar muito bem, assim, a questão de se organizar para esse tempo, né? Porque a gente vai trabalhar até mais. 62 anos, a gente vai estar trabalhando, com certeza. Então, assim, esse é o cálculo dos pontos. Hoje, vamos dizer assim, se fosse hoje um trabalhador normal, um homem com uma. O homem, 86 é para mulheres, 96 é para homens, tá? Vamos dizer assim, quando começou a regra dos pontos, era 95 e 85. Então, uma mulher com 30 anos de contribuição e 55 de idade aposentava em caráter aposentadoria integral. O que isso interfere a questão dos pontos? É a relação do salário.
porque aí tu vai fazer o cálculo do teu salário de contribuição e tu vai sair com uma renda de 100% da RMI, que eles dizem que é a renda mensal inicial, que é aquele cálculo que faz para o teu salário de contribuição, que é utilizado os parâmetros de 94, os salários de 94 para cá, 80% das maiores contribuições, e é feito esse cálculo. Hoje nós temos a gente tem feito a revisão para a vida toda, que a gente chama, que é para aquelas pessoas que já estão aposentadas e têm salários de contribuições, os maiores eram antes, entendeu? Então, antes de 94, tinham salários e contribuições altíssimos, e aí a sua vida no decorrer da caminhada foi mudando e as contribuições foram menores, entendeu? A gente pensa assim, aquelas pessoas que foram empregadas e que depois viraram trabalhadores autônomos e faziam contribuições sobre um salário mínimo. E aí o seu salário na hora da aposentadoria caía bastante. Então, nós temos feito essa revisão para a vida toda, que é com base nessas contribuições anteriores, que aumentam. Tem pessoas que aumentam mais de R$1.000 o salário mensal, sabe? Só que também são processos que estão sobrestados, aguardando uma decisão geral para todos, mas a gente tem feito os pedidos, não se sabe o que vai dar isso, onde a gente vai chegar, mas se tu fores parar para pensar, é uma forma de minimizar para essas pessoas que trabalharam e pagaram muito no decorrer da sua vida e que foi excluído para o INSS, aquele período que ele contribuiu bastante. Então, assim, para nós, claro, hoje vale a pena as contribuições maiores, mais próximas da aposentadoria, né? Que é tipo as pessoas que estão aposentando agora. Os últimos, sim, contribuir mais vai elevar o número das contribuições, né? E fechar o tempo de trabalho com a idade, isso sim vai gerar um bom salário, senão a gente sabe que vai sempre reduzir bastante. Então, a aposentadoria é uma coisa que tem que ser bem pensada, por mais que as pessoas estejam muito ansiosas para se aposentar, é bom pensar. Hoje, porque a gente está na regra de transição, então já não muda mais muita coisa, tem que ser bem pensada. Antes, as pessoas até pensavam assim, não, vou me aposentar antes da reforma, porque vai mudar muito, então já estou aposentada e continuo trabalhando. A gente tem que deixar claro aqui também que antes a gente tinha uma construção jurídica da desaposentação, que hoje já não se aceita mais, não tem mais. Então, assim, e para que tu possa fazer um novo pedido hoje, tu teria que renunciar à tua aposentadoria e ingressar com o pedido nesse novo sistema. Então, assim, eu tenho dito para os meus clientes, é muito perigoso. É muito perigoso tu trocar o certo pelo duvidoso, com novos cálculos, com novo tudo, sabe? Então, assim, eu não é que eu seja medrosa, pode parecer, mas eu sou muito segura, sou muito pé no chão com meus clientes em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que ser sincera com as pessoas, porque o oba-oba não nos leva a nada. Então, assim, eu sempre trago todas essas possibilidades, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Sou muito otimista. Eu amo dar as notícias que as pessoas estão aposentadas, assim, eu acho que eu fico mais alegre do que ela. Mas eu sempre trago todas as possibilidades, sabe? Porque eu não gosto que as pessoas sejam pegas de surpresa por uma posição que eu passei. Então, eu sempre trago assim, tu pode aposentar bem, se nós conseguirmos tais e tais documentos, principalmente essas pessoas que trabalham em atividade especial, que a gente pode não ter todo o período de atividade especial, mas a gente consegue converter esse tempo especial em comum para aumentar o teu tempo de contribuição, mas também pode não acontecer. Então, assim, eu corro os riscos sempre junto com os meus clientes, eu sempre faço com que eles concordem, né, comigo, ou discordem, né, queiram ou não queiram, né, mas é uma forma, né, eu acho que isso é o importante para as pessoas. Franci, deixa eu colocar aqui uma perguntinha aqui, indo para os nossos ouvintes, né, então, a professora Manuela, sempre atenta, a Patrícia, a Priscila, a colega lá do doutorado, né? A Karina, eu acho que ela está com login de direito interdisciplinar. Eu acho, deve ser.
a Nide, que também nos acompanha, profissional aí formada também, e também as meninas gostam dessa parte, a Patrícia principalmente gosta da parte de direito do trabalho. Eu sempre digo a ela que dá um casamento bem bom, assim, se entender, né? Não é a mesma área, mas é muito importante um saber do outro, né? Uma área saber da outra, conversar. A professora Manuela nos acompanhando aqui também. E nós temos uma pergunta da Solange, que eu vou colocar na tela aqui. Ela coloca: no caso de aposentadoria especial, onde a contribuição mínima é de 15 anos e a idade de 55 anos, em andamento na Defensoria Pública, ela muda ou permanece com a alteração? Então, acho que o processo já foi encaminhado, né, pelo que ela coloca aqui. Se o processo está encaminhado, é como eu falei antes, para aquelas pessoas que já têm o direito, eu não sei se eu falei ou eu pensei, o direito adquirido antes da reforma permanece. Vamos dizer assim, eu já tinha o direito à aposentadoria especial antes da reforma. Vai permanecer aquele direito. Se já estava tramitando o processo judicial, também vai permanecer. O que muda? O que muda é a partir de agora, para os novos requerimentos que entram na regra de transição, e as regras de mudança geral mesmo vão ser para aqueles novos filiados. Então, que a gente fique bem atento em relação a isso. Quando tu falas aí um casamento perfeito do direito do trabalho e do direito previdenciário, eles caminham juntos, sim. E tanto assim, quando a gente fala desses perfis que tu falou antes, né, dos documentos que as empresas fecharam ou que as empresas não fornecem, a gente inúmeras vezes ingressa com ações judiciais na Justiça do Trabalho para que, se o empregador não forneça espontaneamente, né, para que seja feita perícia para fins de que sejam emitidos esses documentos. Antigamente, nós fazíamos essas perícias nos processos judiciais já de aposentadoria. Hoje, os juízes estão analisando os perfis que são encaminhados por nós, né, das empresas, dadas pessoas, e a gente encaminha já junto nos processos para fins de conceder ou não atividade especial. Então, a gente tem feito muito na Justiça do Trabalho para conseguir, porque as pessoas, às vezes, assim, passou e não pediu para a empresa, ou nem se deu conta também. Às vezes as pessoas acham que nem cabe atividade especial naquela atividade, né? E não pediram. E é uma solicitação que tu tem que fazer para a empresa. E aí não pediram e não tem. Aí quando a gente vai analisar os documentos para fins de pedir aposentadoria, aí fui lá no posto tal de combustível e ele não quis me dar. Aí a gente ingressa com a ação trabalhista aí, não uma ação previdenciária. Mas que bom a Solange botou ali que ela entendeu, que bom, Solange, mas fica tranquila, se teu processo está em andamento, é que nem para aquelas pessoas que fizeram requerimentos administrativos de aposentadoria anterior e que ainda não foram analisados. Gente, está demorando muito. Muito mesmo. Hoje eu estava até conferindo alguns meus, eu recebo e-mails de todos, mas às vezes tu sabe que tu fica temerosa porque faz tanto tempo que não recebe nenhuma movimentação daquele processo administrativo que tu vai correr de atrás. E eu sei que eu tenho processos que eu encaminhei no final do ano passado, estão ainda em análise, então assim, vamos crer que as coisas possam melhorar, entendeu? Então, outra coisa que também tem que ficar, que eu gosto muito de falar, é que às vezes as pessoas pensam que é tudo feito aqui em Santa Maria. Hoje o INSS é todo digital e ele é distribuído para aquelas agências que têm menos fila de trabalho. Então, às vezes, o nosso processo aqui pode ser analisado por um servidor lá de Brasília, entendeu? De outros INSS que não sejam o nosso de Santa Maria. A nossa agência de referência vai ser Santa Maria para entregar documentos e tal, mas não que seja essa pessoa que esteja analisando, seja aqui de Santa Maria. Então, tá demorando muito. Eu acreditava que quando fosse tudo digital ia ser bem melhor. Não é tão mais ruim, mas também dificultou bastante. O bom é que hoje os advogados conseguem certificar os documentos como originais, a gente não precisa mais ter todo aquele gasto com tabelionato, né?
Então, a gente certifica que confere com os originais e eles entram, a gente junta e vai entrando, mas tá bem demorado. Inclusive, os auxílios doença, os benefícios assistenciais por conta da pandemia, os assistentes sociais do INSS são os mesmos que fazem as reabilitações. Não falei sobre isso, né, Aline? Não vai dar tempo de falar tudo. Então, está bem demorado os estudos sociais do INSS para fins da concessão dos benefícios de amparo para aquelas pessoas deficientes ou idosas ou que estão em situação de vulnerabilidade. E vamos, então, só falar bem rapidinho das reabilitações. O que é a reabilitação? Às vezes as pessoas estão recebendo auxílio doença e são chamados para serem entrevistados, não pelo perito, mas pelo assistente social para fins de reabilitação. É porque o INSS tenta, para não aposentar aquelas pessoas, reabilitarem elas em outras atividades. Isso também a gente tem que ficar muito atenta, porque às vezes a pessoa não tem condições. Eu tive uma cliente que o INSS reabilitou, ela sempre foi cozinheira, e o INSS reabilitou ela para fins de ser telemarketing. Ela tinha o 5º ano, ela não tinha condições, não sabia. E o dia que ela recebeu a carta, porque não veio para mim, veio para ela chorava, porque ela dizia assim para mim: eu só sei cozinhar. Então, a gente conseguiu reverter essa situação, mas a gente tem que ficar muito atento também, porque quando a gente passa por essas entrevistas, a gente tem que dizer o que a gente sabe fazer. Eu não sei trabalhar com telemarketing, eu não sei trabalhar com computador, eu posso até falar bem, mas eu não sei me expressar bem para essas atividades, entendeu? Então, fica bem aí. Faltou falar do auxílio acidentário, que as pessoas às vezes têm direito e não sabem que tem. Ai, que coisa séria. Esse auxílio acidentário também é muito importante, Franci. Fala aí um bocadinho. O auxílio acidentário é bem importante porque às vezes as pessoas perdem, porque elas voltam a trabalhar e acham que elas não têm direito. Então, assim, toda aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho e ficou com alguma limitação, tipo uma limitação motora ou uma limitação até mental, mas conseguiu se readequar em outra atividade e continuar trabalhando, ela tem direito a esse auxílio acidentário, que é tipo, tem caráter indenizatório para que a pessoa é meio salário mínimo só, mas ela pode continuar contribuindo e é uma forma de compensação por aquele acidente que a pessoa sofreu. Então, eu tive um cliente que é trabalhador rural em economia familiar, ele sofreu um acidente grave numa máquina agrícola, ele perdeu parte dos movimentos dos pés e perfurou o pulmão e coisa, então ele ficou mais delimitado, mas a deficiência maior dele que ficou foi no pé. E a gente conseguiu o auxílio acidentário para ele ganha meio salário mínimo e ele continua trabalhando nas atividades dele de agricultura familiar, mas por conta dessas limitações. Então, tem assim. Tempo para receber, Franci? Por exemplo, é pro resto da vida, é uma forma de benefícios concomitantes que a gente chama, entendeu? Ele é uma forma de compensação mesmo pela deficiência ou pelas limitações que tu ficastes. Então, às vezes a pessoa sofre um acidente indo para o trabalho ou no trabalho mesmo e perde uma mão mas conseguiu ser reabilitado. Eu tenho um cliente que perdeu os movimentos da mão e ele conseguiu ser reabilitado. Ele trabalhava em serviço pesado de metalurgia e ele conseguiu ser reabilitado para o escritório. E ele continua trabalhando, mas aí ele recebe auxílio acidentário por conta de que a atividade principal dele ficou prejudicada. Então, ele recebe esse auxílio para compensação, né, da deficiência que ficou. E tem um limite de tempo em relação ao acidente? Por exemplo, o acidente aconteceu há 8 anos. Desde que fique caracterizado que foi pelo acidente, entendeu? Que ficou a sequela, porque geralmente essas pessoas, elas receberam o auxílio doença, então o histórico dela junto ao INSS está todo lá. Então, é bem importante que as pessoas, hoje eu estava até conversando isso, as pessoas não se dão conta de como elas vão nas perícias médicas, mas os médicos descrevem exatamente tudo que tu faz a perícia médica, desde que tu entra no INSS. E aí, quando a gente recebe os laudos, porque esses laudos não vêm para as pessoas, são laudos internos do INSS,
E aí, quando vem para os processos, a gente recebe tudo, né? E aí a gente observa ali que o médico escreveu assim, entrou caminhando, né? Eles chamam falando deambulando, mas entrou caminhando bem, daqui a pouco estava mancando da perna, sabe? Então, assim, se queixou de dor do lado direito e o lado do lado esquerdo, sabe? Então, assim, eles são muito atentos a todas essas coisas. Quando a gente fala assim, a pessoa foi no INSS, esqueceu da muleta, isso acontece. E os médicos reparam essas coisas, sabe? Então, assim, é bem importante. E esses laudos vêm, o INSS traz todos para os processos, para ir para o perito judicial. Os peritos judiciais têm conhecimento desses laudos, então é bem importante também de que quando tu diga a doença que tu tem, tu realmente tenha, né? Ou consiga demonstrar através dos laudos, né? Essas doenças aí apresentadas em auxílio doenças. Esses benefícios por incapacidade são os mais difíceis da gente trabalhar, uma porque nós somos leigas, né, no assunto, a gente acaba aprendendo muitas coisas por conta do manuseio, mas sabe, tem que ter noção que o juiz também é leigo. Então, quanto mais detalhados os laudos dos médicos, melhor. Eu sempre recebi laudo de uma médica que eu vi assim que ela era extremamente criteriosa em descrever tudo no laudo, tudo. Os laudos que vinham daquela médica, a gente quase nunca perdia processo, porque ela era tão criteriosa em descrever psiquiatra, que são as doenças mais difíceis da gente, do médico, outro médico caracterizar, né? Enfim, que realmente tem. Ela descrevia tudinho, assim, ó, de como a pessoa chegava desde a primeira consulta, qual foi o andamento dessa consulta, sabe? Então, assim, era muito importante, esse é muito importante. E é bom dizer, assim, que aquelas pessoas que estão em auxílio-doença, elas continuem seu tratamento médico se elas continuam doentes, para que se o INSS chamar para uma perícia ou para quando eles forem fazer pedido de prorrogação, eles consigam comprovar no INSS de que eles estão realmente realizando o tratamento médico continuado. Da mesma forma, as aposentadorias por invalidez, que a lei diz que o INSS pode te chamar em até 2 anos para fazer perícias novamente. Então, é bom sempre que estejam com os laudos em dias, exames em dias, né, que estejam tratando as suas doenças para que possam ser amparados pelo INSS, senão fica muito difícil. Não, é importante se organizar, sim. Muitas informações importantes na manhã de hoje, né, em relação a essas questões do direito previdenciário. Porque muitas vezes, na França, as informações que chegam à grande maioria da população é que é muito difícil, não dá porque é muito difícil. Mas, por exemplo, né, esse auxílio acidentário, as pessoas que se veem tolhidas dessas questões, elas podem buscar. Né? Então, tem uma série de questões que precisam ser melhor comunicadas, né, para que a gente consiga organizar. Mas, enfim, devido ao adiantado da hora, teríamos mais papo, né, para mais tempo. Mas muito obrigada, Franci, pela tua participação aqui. Né? Venha sempre que puder, venha sempre conversar com a gente. Que bom se a gente pudesse estar no mesmo ambiente aí e ter um papo que a gente sente falta, né, dessa questão da presença, mas de coração valeu as suas explanações, as suas explicações, e fica aí o convite para todos nos acompanharem nessa caminhada do programa Questões de Família. E eu já coloco que semana que vem nós vamos ter a visita, então, dentro do programa, trabalhando as questões indígenas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a criança e o adolescente nessa questão indígena. Então, né, agradeço muito a participação de todos. A Solange está pedindo o contato da doutora Franciele. Solange, você nos acompanha, a gente entra em contato contigo para trocar o contato aí. Né? A professora Manuela agradece também amanhã, né, nos parabeniza. Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Franci, e até semana que vem, pessoal. Um abração.
Obrigada pelo convite. De repente a gente combina um dia para tratar só dos pontos, porque os pontos são bem complexos, né? E eu acredito que todo mundo tem interesse em relação a isso, e aí a gente pode combinar um dia para isso também. E eu estou à disposição do que precisarem, de ajuda, de auxílio. E meu muito obrigada, Aline. Queria mesmo estar junto, tomando um mate, conversando, já que não dá, né? A gente fica muito feliz aí do convite e muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Boa semana. Tchau, tchau.